Galo sem censura. A gente inicia hoje aqui um canal direto com a comunidade, um espaço aberto para que a gente possa estar conversando com as pessoas que fazem os movimentos dentro da cidade, as pessoas que têm relevância dentro da cidade, dentro da região. Esse espaço vai estar aberto aí para quem quiser participar da gente, dos debates, dos assuntos de relevância, os assuntos importantes, que mexem com o dia a dia, que influenciam na vida das pessoas. Então, hoje a gente está dando um pontapé inicial, é uma coisa muito tranquila, é um espaço entre amigos, entre pessoas que participam efetivamente da política local, dos movimentos, e pessoas que querem ajudar. A gente entende, a gente vê nessas pessoas, pessoas que querem influenciar, né? Influenciar nas possíveis mudanças, gente que enxerga um município melhor. Então, o nome Galo Sem Censura é justamente para a gente, fazer com que as pessoas entendam o que a gente vive hoje. A gente encontra aí uma mídia, a gente encontra uma comunicação muito parcial, uma coisa muito voltada para quem está com poder ali aquisitivo, para poder estar, escolhendo os temas, para poder estar conduzindo conforme a sua conveniência. E para começar esse trabalho, para começar esse projeto, né, que tem tudo para dar certo aí, se Deus quiser, vai crescer com a colaboração de todos, com a participação, com vocês acompanhando, curtindo, comentando, passando para os amigos, para a família. Não teria uma pessoa melhor para a gente começar esse trabalho, abrir esse espaço, do que um grande amigo, uma pessoa super conhecida no nosso município, em toda a região, super respeitada, uma pessoa que sempre deu vez, sempre deu voz à nossa comunidade, um cara fora de série, além de ser uma pessoa, o único defeito é que é vascaíno, mas mora no meu coração, mas um cara fora de série, um cara amigo, um cara família, um cara bem querido, um cara onde passou foi sucesso. Gustavo Távora, muito conhecido como Guti. Irmão, é um prazer, cara, estar contigo aqui hoje, é um prazerzaço mesmo. E esse programa começa com você, porque estar na rua é uma coisa que eu faço direto. Eu estou na rua com a galera direto e todo mundo está perguntando cadê o Guti, todo mundo está perguntando cadê o Gustavo. Todo mundo pergunta cadê o Guti, todo mundo pergunta cadê o Gustavo, a gente fala ali, só que hoje a gente está aqui para dar ampla divulgação, para você falar com a galera, né, o que que você está fazendo hoje, né, a gente sabe um pouco da sua vida aí, das suas correrias, mas você é um cara que era um canal, você era um cara que era uma voz aí, todo dia 10 horas da manhã tu estava aí, eu cansei de te enviar mensagem, eu cansei de pedir para tu fazer, né, uma entrada ali falando alguma coisa do nosso município que é de relevância, é importante que todos ficassem sabendo, e hoje a gente não tem mais isso aí. Então eu queria que você iniciasse aí falando um pouquinho da tua caminhada, como é que você foi, como é que você virou comunicador, se você é formado, se não é, como é que você foi parar na rádio, né, o gosto que você tem por isso aí. E tá aberto aí, Gustavo, pra você falar com a galera aí. Bom, primeiro quero agradecer o convite. Realmente, primeiro, antes de agradecer o convite, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Eu acompanho o trabalho que você vem fazendo. É uma comunicação de primeiríssima qualidade, trazendo retorno para as pessoas que mais precisam desse município. Então, eu que agradeço não só o convite, mas eu de estar participando desse trabalho. É um trabalho fundamental, necessário, que você vem desempenhando aqui no município. Você pode ter certeza que muita gente já está acompanhando e muita gente está gostando de ouvir e ver o que que você está fazendo. Parabéns, parabéns para Obrigado. você, parabéns para a galera que te auxilia aí, né, na edição das imagens, enfim, que a gente sabe que existem pessoas como o nosso querido camarada Dudu, que também cai dentro com você, está sempre na batalha do dia a dia. Então, para mim, primeiro é uma honra tá participando desse primeiro programa, né, desse projeto, né, na Com verdade, né, a certeza. gente não sabe se é bem vai ser um podcast, um videocast, mas o fato é a comunicação, A linha é direta com a população. é a gente poder estar falando francamente com as pessoas, de uma forma simples e de uma forma direta, com total transparência. Então obrigado pelo convite. Cara, eu não sou formado em comunicação, né, não sou formado em jornalismo, a minha formação é no turismo, né, sou graduado em turismo e planejamento aqui na Veiga de Almeida, que tem comunicação, tem marketing. Na verdade, cara, assim, essa minha questão com a comunicação vem de berço, porque o meu pai, ele é publicitário, foi publicitário, né, tá lá ao lado de Deus, já faleceu
há cerca de 2 anos, então não se encontra mais aqui, mas tem muito a ver, né, eu desde pequeno, desde moleque, quando ia para o escritório dele, ele o publicitário que era pedia para eu fazer algumas artes ali, tratar de Entendi. comunicação visual, no caso, né, de desenhos, que eu também tenho uma veia na parte de desenho também. Bom, na universidade, na faculdade, eu tive marketing 1, 2 e 3, inclusive com uma excelente profissional, que é a Andréa Gorito, conhecida, respeitadíssima também na região dos lagos, Grande Andréa. Andréia. Então, tive ali uma orientação na área de comunicação e marketing. Pois bem, o lance da rádio, especificamente do lance da rádio, eu não digo que é acaso, porque eu digo que é a mão de Deus. Acaso, enfim, é outra situação. No caso da rádio em específico, eu trabalhava na Secretaria de Turismo de Arraial, no departamento de eventos, e tinha como colega de trabalho a Fernandinha Carriço, Ô, Fernandinha, jornalista, Fernandinha. Tamo um junto. um Saudade, be hein, Fernanda. essa é minha padrinha, minha madrinha da comunicação no caso na rádio, né. Gente finíssima. E aí, cara, a gente sempre teve uma parceria, de trabalho muito boa, não só eu e ela, mas todos os lugares que eu passei, graças a Deus, a gente construiu bons projetos. No caso, nesse caso específico, eu estava na Secretaria de Turismo um dia e a Fernandinha ela estava fazendo uma atividade fora do município. E foi no dia, eu nunca mais esqueci, nem ninguém esqueceu, porque foi justamente no dia que pegou fogo no comércio de Dona Arlete. Não sei se você Ah, lembra lembro, disso, na no Getúlio Mercado Vargas, lembro, Central, lembro, lembro, lembro. justamente. E aí a Fernanda Carriço vira-se para mim, lá na Secretaria de Tu liga para mim: "Guti, cara, eu preciso que você", e assim, a gente sempre trabalha assim, né, em parceria com os amigos: "Cara, resolve isso para mim, vai lá e tal, sei lá o quê", beleza. Só que dentro do meu, né, dentro dali da Da minha tua alçada, função. tua área ali. É. Aí ela me liga e fala: "Aí, Fernanda, o que que foi?" Ela falou: "Cara, preciso que você quebre um galhão para mim". Falei: "Fala aí". Cara, eu preciso que você vá lá em Dona Arlete, que tá pegando fogo o mercado, e você faça uma matéria, e entre ao vivo na rádio. Falei: "Pô, Do Fernanda", nada. falei: "Fernanda, você sabe o que eu te falei, "você tá doida, tá maluca, como é que eu vou chegar lá, vou falar o quê, com quem, como é que eu vou atuar nesse sentido?" Ela: "Cara, você conhece a galera, conhece as pessoas, você vai chegar lá, você vai entrar, a gente vai te ligar e você vai entrar ao vivo na rádio e vai bater um papo com o pessoal que tá lá, para o pessoal falar o que tá acontecendo". Num primeiro momento eu neguei no primeiro momento, mas ela insistiu, Fernandinha, Tremeu na base na hora, eu falei: Gustavo. "Cara, eu não vou, né, pô, que isso, cara, eu vou estragar o trabalho dos outros". Aí ela falou assim: "Não, cara, vai lá que você vai fazer e eu confio em você". Aí ela, Fernandinha sabe como é, né? Carne de pescoço. É, Falei: "Tá bom, Fernando, então vou lá". Peguei, encarei a missão. E fui, e como ela disse, realmente foi como aconteceu. Eu praticamente na minha primeira matéria, eu praticamente não falei quase nada, eu botei a galera para falar. Tava o pessoal da Defesa Civil que eu conhecia, tava o bombeiro que eu conhecia, tava a dona Arlete que eu conhecia, então, ali na hora, eu atendi o telefone e aí, né, conversei com a Mauri ali naquele momento, diretamente com a Mauri, que ele estava no estúdio, e aí comecei a perguntar e falar com as pessoas que estavam no lugar, e na verdade as pessoas que passaram toda a informação. entendi. Foi o meu primeiro flash, foi minha primeira participação. A partir desse dia, o Amauri estava precisando de um representante para ser a voz do povo aqui de Arraial do Cabo. Certo. E ele me chamou, né, para uma reunião, eu, ele e Fernanda, onde ele, me convidou para fazer parte da equipe do programa como colaborador, porque eu trabalhava na prefeitura e tinha outras funções e não podia ter nenhum vínculo empregatício, como nunca tive com ele, nem com a rádio. E a partir daquele momento eu passei a entrar 3 vezes por dia, né, o programa vai de 8 às 11h15, ou ia de 8 às 11h15, e eu entrava dando os flash, passando informações gerais sobre Arraial do Cabo. Foi assim que começou minha história na rádio. Então, a gente tem que agradecer a Fernanda, né, Fernandinha que te Aí. colocou nesse Fernanda, ó, só temos a te agradecer, hein, porque já corria aqui, né, já corria no sangue aqui, que já veio do teu pai, né, mas você startou. Pô, a Fernanda startou e foi acho que a Maurí já na primeira deve ter ficado apaixonado pela tua voz, já te chamou para ficar direto. E agradecer, porque você colaborou muito, cara, você colaborou muito, você foi um canal ali de comunicação com a sociedade. Eu sou exemplo, eu sou, testemunha disso aí, que todas as vezes que eu procurei, que eu precisei que você desse voz, pô, já pedi para você falar
movimento lá nosso dos barqueiros, inúmeras situações que eu já procurei, todas elas você de pronto, você sempre atendeu, você sempre levou e você não media pa o que a gente falava com você, você repassava, cara. Você não maquiava, você não falava, não fazia, falas tendenciosas para poder, né, levar para um lado, não, você sempre repassava o que realmente acontecia ali. E é por isso que você é um cara respeitado, e é por isso que a galera tá com saudade de você direto aí, cara. Você tocou num ponto que nos primeiros programas, na verdade, o Amaury que vai ver, ele até desistiu, tá. Ele desistiu, vou explicar do quê. Porque, assim, o repórter, né, o repórter que dá a informação, passa a notícia, ele tem que passar o conteúdo da informação, beleza. Só que eu, como sou um ser pensante, eu também fazia críticas em cima da informação, seja uma coisa positiva ou negativa, eu, né, com a minha inteligência dada por Deus, eu Claro. acabava expondo ali uma situação ou outra. E o Amaury falou comigo no início, né? Algumas vezes a Fernandinha me ligava, o Guti, por favor, cara, o Amaury tá pedindo, dá a notícia, mas não estende muito, não. O assunto. Eu falei, Fernanda, cara, né? Não sou jornalista, eu estou cobrindo aqui um espaço, comunicando com as pessoas e botando meu ponto de vista. Mas independente, franco, sem bandeira, né, sem bandeira que eu quero dizer, sempre na defesa do meio ambiente, sempre na defesa das pessoas, como você falou, tudo que chegava para mim eu sempre coloquei para frente, tudo mais, dessa forma. Com imparcialidade, É, na sempre bandeira, vamos dizer, na bandeira do que é justo, do que é correto, do claro, que eu acho claro. bacana, interessante da gente poder das pessoas poderem ouvir e pensar acerca do assunto. Então foi isso aí que rolou durante um tempo, mas depois viram que não tinha jeito, então eu continuei fazendo as matérias dessa forma. E não era só matérias de críticas, cara, eu comecei a buscar o que que eu poderia de que forma que eu poderia contribuir com informações para as pessoas que moram em Arraial do Cabo? Eu comecei a falar da pesca, de horário de pesca, comecei a falar da cultura da pesca, eu sou apaixonado, né, cultura cabista, comecei a falar sobre o tempo, como é que vai estar o tempo, sei lá o quê, o vento, eu comecei a fazer o melhor horário para o dia, praia para a pessoa surfar, enfim, peguei as características do lugar, das pessoas que moram no lugar e tentei aproximar, né. Virou meio que um boletim informativo do que Exa a gente tem aqui em Arraial do Cabo, exato, né, exato. e o que eu acredito é que a sua peculiaridade, o seu jeito de fazer essa comunicação é que logrou êxito, é o que fez sucesso. É por isso que a galera se identificou, porque é uma coisa singular, é uma coisa sua, é uma coisa do Gustavo, não é uma coisa da rádio, não é uma coisa é uma coisa sua, né. Sim. Isso aí é seu e é por isso que foi sucesso, e é por isso que a galera tá com saudade. Então, Fala beleza. aí, que você tá, quanto tempo você ficou na rádio? Quanto tempo você já tá fora? Se você puder explicar mais pra gente aí a tua experiência, o período que você passou mais um pouco. Então, cara, eu tenho 13 anos, né, que eu fazia parte do programa como colaborador do programa Amaury Valério, inclusive muita honra, porque o programa Amaury Valério na região dos Lagos sempre foi líder em audiência, participei de vários eventos, várias festas, aprendi muito com a Amaury, não só com ele, mas com toda a equipe que passou por lá. Assim, cara, eu tenho alguns conceitos que eu levo para minha vida, um deles é a gratidão, né, cara, um deles é a gratidão, né. Com certeza. Porque assim, como eu falei no início, assim, eu não fui buscar o jornalismo, não fui formado em jornalismo, só que Deus ele vai e a gente vai falar sobre isso em outras oportunidades, ele vai me guiando Vai te mesmo, guiando. vai me guiando mesmo. Eu sempre tive alguns propósitos, por exemplo, servir o lugar onde eu escolhi para viver, tanto da questão social das pessoas, como da questão, ambiental, principalmente a área cultural e ambiental e o social. Então, assim, eu estar na rádio podendo falar para as pessoas de Arraial do Cabo, podendo me comunicar, informar, porque não foi só um período que eu passei ali, trazendo matérias que eu queria ou que você trazia para mim, não. Inclusive, pô, acho que a maioria, 70% das matérias eu posso colocar aí, eram matérias de informação da própria prefeitura, durante os governos que se passaram. Uhum. Na época do governo Andinho, governo Renatinho e durante o governo do Marcelo Magno. Então, assim, realmente era um serviço que eu prestava para a comunidade de Arraial do Cabo. Guti, você recebia alguma coisa em troca? Tinha meus patrocinadores. O meu acordo
meu acordo lá com a Amaury era o seguinte: era eu fazer eu rodar o município para conseguir pessoas para me patrocinar. Estabelecimentos, como eu falei, porque Certo. eu nem poderia ter um vínculo empregatício, que eu era funcionário da prefeitura na época do governo Andinho, que era funcionário da Secretaria de Turismo. Foi quando você iniciou, na época do Isso. Andinho. E assim eu fiz. Eu rodei alguns estabelecimentos e tinha lá uns patrocinadores que me davam lá um trocado no final do mês. Mas isso para mim nunca foi relevante, porque na verdade houve períodos que eu perdi os patrocinadores e continuei Continuou o fazendo trabalho. sem patrocínio, sem nada, porque na verdade é realmente o objetivo meu era de fato estar nessa parada bacana, né, da comunicação das pessoas recebendo as críticas, as As denúncias, demandas. informações, as demandas por parte da população cabista. E isso vem lá de Figueira, porque eu também já morei lá, minha mãe mora lá, médica e tudo mais. Então vem lá dos distritos, muita coisa dos distritos para cá. E aí também, o que é interessante desse trabalho? É porque você e hoje você sabe disso, já há algum tempo, porque você trabalha com a política, mas o interessante é que você ouve das pessoas as suas necessidades, as suas Isso, reais necessidades isso. do dia a dia. E aí e o que deveria ser mais interessante ainda para um gestor municipal, é saber ouvir a crítica, reconhecer a crítica e resolver o problema. Isso aí. Olha o ganho político que isso não traz para um governo, para uma gestão, de um município eficiente, né. Com certeza. Então, assim, eu co voltando, né, sou muito grato por esse período que eu fiquei lá, fiz muita amizade, até hoje em dia eu ando pelas ruas, as pessoas não sabem exatamente por que que eu saí da rádio, qual foram os motivos que me levaram a sair da rádio, apesar de eu ter feito inclusive um texto no Facebook, mas nem todo mundo tem acesso à minha página do Facebook, mas muita gente ainda me para na rua me perguntando por que que eu saí da rádio. E é justamente por isso que a gente está abrindo, né, iniciando o programa com você, porque isso eu escuto direto. Muita gente me aborda porque sabe da nossa amizade, sabe que a gente é Amizade. próximo, sabe que a gente tem um estilo meio parecido de correria de trabalho, né, somos comunicativos. Então, muitas pessoas me abordam e perguntam, mais ainda depois que nós fizemos uma matéria juntos, muita gente falou: "Pô, Foi, Guti, Gustavo", me foi. ligaram, dona Neuza lá de Monte Alto: "Pô, Gustavo, eu sempre falava com ele na rádio", aquela coisa toda. Então, se faz necessário esse momento aqui, para que você possa estar, falando aí, né, com a população, e matando a saudade de muita gente, que muita gente aí estava querendo ouvir tua voz, querendo É te gente ver, boa. né. E repito, irmão, só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Tu falou aí, parece que então tu já passou na época por 3 prefeitos, você teve aí, né. Na rádio Nunca foi 13 sempre anos, trabalhou com uma certa tranquilidade, nunca houve 13 interferência anos. nenhuma, né. Não, não, pelo contrário, inclusive tem, é aquela coisa do reconhecimento, né, tipo, independente do meu pensamento político, diferente de Andinho, de Renatinho e do Marcelo Magro, a gente tem que reconhecer a as situações. Eu era funcionário do Andinho, trabalhava na Secretaria de Turismo e prestava colaboração na rádio. Andinho nunca me chamou atenção por eu fazer críticas à prefeitura. E você pode pegar várias na época, várias. Então a gente tem que ter o reconhecimento, né, por parte da história. Fiquei sabendo ao longo do processo que já durante o Renatinho, a época do Renatinho, ele também nunca reclamou comigo, mas eu soube, né, Renatinho? Depois você diz se é verdade, se é mentira aí para o povo. Eu soube que durante uma entrevista minha com o próprio Andinho, na época que ele não era mais prefeito, o Renatinho estava escutando a entrevista com uma galera, e aí por eu não ter feito o questionamento que ele gostaria que eu fizesse, ele se irritou, ficou chateado, parece que deu um murro lá: "Pô, o Guti não fala, não pergunta as coisas". Falei: "Cara, desculpa, as perguntas eram minhas, se você quisesse mandava alguma coisa escrita para eu tentar fazer a pergunta para ele, mas não foi por nada, negligência, nem nada disso não. Por eu não querer saber o que você queria saber, não tem nada a ver". Mas também nunca reclamou, nunca mandou me chamar minha atenção, pelo menos o período que ele teve no governo, nunca aconteceu nada, nem com o Andinho, nem com o Renatinho. Bom, o que rolou foi o seguinte, foi de fato uma censura, né, a palavra é essa. Sempre que eu falava uma matéria com relação à prefeitura municipal, eu dava ali
parecer sobre a mesma o mesmo assunto, só que com outro prisma, né. Eu não falava só notícia, como eu falei, né, como a gente já comentou, eu não falava só notícia, eu falava notícia e fazia uma crítica em cima da notícia, seja uma crítica construtiva, uma opinião, emitir uma situação. O Por seu e ponto de vou te vi o seu ponto de olha vista ali só, vou em te dar cima do um exemplo, pá, pragmático. Prefeito de Arraial do Cabo construiu uma escola maravilhosa não sei aonde. E que foi que aconteceu? E eu fui e dei a matéria, beleza. Aí o que que eu falei? Foram, na verdade, com educação foram várias, eu lembrei de 2 agora. Ah, pô, reformou a escola inteira e botou lá, comprou um monte de ar-condicionado. Eu falava: "Agora tem que resolver o problema para ligar o ar-condicionado, porque não adianta você ter a estrutura, você gastar o dinheiro e não ter como ligar, como porque a ligar. Enel não forneceu energia". Isso, na minha avaliação, isso eu não fa isso que eu estou falando agora, eu não falei na rádio. O que eu falei na rádio foi que a prefeitura tinha que resolver o problema com a Enel. Mas, na minha opinião, enquanto cidadão, é um absurdo. Isso é falta de gestão, porque você não vai comprar um monte de ar-condicionado para botar nas escolas se você não tem como ligar. Isso para mim é elementar, é básico. Mas pergunta para mim se eu falei isso na rádio. Não falei. Falou. O que eu disse foi: bacana, reformou as escolas, comprou ar-condicionado. Agora precisa mandar a Enel botar a energia para ligar, porque senão não adianta. Isso O é que óbvio. é lógico, é óbvio. Então eu tô dando esse exemplo, posso dar outro exemplo ligado à educação que também vai no mesmo sentido, que é o seguinte: pô, fez as escolas, construiu, bacana, mas e como é que está o IDEB do município? Está lá embaixo. Então assim, beleza, se tem olha só, a ideia que eu dei nesse sentido com relação à educação foi direta. Se tem estrutura, se tem dinheiro, se tem a coisa para fazer funcionar, por que que não está funcionando? É para descobrir qual é o problema e resolver. Porque não adianta você ter uma sala de aula maravilhosa, não adianta não, é claro que adianta, mas eu quero dizer que não é tudo. Você não vamos dar uniforme para os alunos, vamos botar eles numa sala de aula com ar-condicionado, ventilador, tudo limpo, arrumado, bonito, que tem que ser, vamos. Mas e a qualidade do ensino? Com certeza. Senão não adianta Não nada, cara. adianta nada, não adianta. A gente tem exemplos aí Brasil afora, né. Então assim, é nesse sentido que eu fazia as matérias, algumas matérias. E isso foi incomodando, incomodando. Eu não posso citar e nem vou citar, ser leviano ao ponto de falar que foi o prefeito, quem foi, quem não foi, quem foi, quem não foi. Mas a mensagem chegou. Entendi. A mensagem chegou no programa é o seguinte: "Olha, Guti, você tem que parar de fazer críticas com relação à prefeitura de Arraial do Cabo". Uma pergunta, Gustavo, e isso durou muito tempo? Você foram alguns avisos, algumas deixas, ou foi uma coisa muito assim, foi rapidamente ou se prolongou? Esse tipo de não chega a ser ameaça, mas esse tipo de aviso, se continuar Não. nessa linha pode acontecer alguma coisa, como é que foi isso aí? Não, não, não. Foi a primeira vez que me chamaram a atenção foi durante a eleição, o Processo último? processo eleitoral, processo eleitoral, o Esse último, o último. último. E aí pediram, falaram comigo, falaram: "Cara, dá uma segurada aí, porque o pessoal da sempre assim, o pessoal da prefeitura está reclamando, Entendi, o pessoal da prefeitura está reclamando, estão dizendo que você está fazendo ativismo político na rádio". E aí, meu amigo, entendi. vai me desculpar. É só você pegar todas as matérias que eu fiz, de todo o tempo que eu trabalhei com o Andinho, com o Renatinho, com o Marcelo Magno. Se eu tivesse que falar o que eu penso, primeiro, enquanto cidadão, enquanto cidadão. Segundo, enquanto ativista político que sou, pô, meu amigo, aí, aí, aí realmente não iam gostar. Porque assim, eu sou crítico, mas eu sou crítico na boa. Ou não ia Eu, durar fa muito tempo, ou então tu ia ter que comprar tua rádio, né, a gente tem que Eu pagar uma rádio pra faço tu falar o que tu não, quer, cara, assim, eu sempre procuro fazer a crítica que construtiva, é o cara. correto. O que eu penso assim, cara, ninguém vai calar ou pelo menos, eliminar um pensamento meu de que eu vejo que uma coisa que eu não concordo, que tá errada, cara, Também que sou tá assim. errado. Então assim, aí que falaram isso, né, esse foi o argumento, que eu estava fazendo, política na rádio, que eu estava sendo um ativista, a palavra foi essa. Você está fazendo ativismo político na rádio.
E aí, meu amigo, vai me desculpar que eu nunca fiz, apesar de ter minha opinião, de ter minha crítica, eu sempre procurei ser mais imparcial possível, porque eu compreendo que o trabalho do comunicador, do jornalista que está prestando serviço para uma rádio, é você tentar ser o mais imparcial possível. E foi o que eu tentei fazer durante todo esse processo. Repito, se eu tivesse que falar tudo que vinha na minha cabeça, tudo que eu, enquanto cidadão, primeiro enquanto cidadão, depois enquanto ativista político que eu sou, aí, cara, realmente não iam gostar. E eu tô aberto para quem quiser ouvir. Qualquer um do governo, qualquer pessoa, secretário, quiser vir conversar comigo e saber que críticas são essas, eu tô aqui, a gente pode ficar até amanhã falando. Até amanhã falando, Eu sem sei disso, forçar a eu sei barra, disso. até amanhã, eu sou em todas as Eu sei áreas. disso. A gente sabe que você é um cara esclarecido, um cara que gosta de dialogar, um cara que respeita opiniões, né, adversas, e a gente todo mundo sabe, tá. Quem não soube, entender que os seus posicionamentos, as suas falas ali, eram falas de comunicador com a sua ótica, mas trazendo a as demandas, trazendo as suges a realidade, né, dos fatos, só que a gente volta no início do programa, por que que a gente está fazendo isso aqui? Para não ter censura, para ter tranquilidade, né, em poder falar. Então, por que que a gente entende que o programa aqui, que o nosso canal vai dar certo? Porque aqui tu vai poder falar, não só você, irmão, todo mundo vai poder falar, né, dentro da legalidade, da moralidade, todo mundo vai poder falar o que acha, o que pensa, né. Só para finalizar a parte de eu ter saído da rádio. Então houve esse primeiro aviso na época da eleição, né, pediram para eu poder dar uma maneirada, eu maneirei, né, maneirei. Só que, cara, eu o que que eu penso, cara? Como eu falei no início da nossa conversa, cara, eu prestava um serviço para a rádio, para o programa da rádio, certo? Como Só que colaborador. como colaborador. Só que a quem eu devo responsabilidade? População, né, Então, cara, assim, comunidade. para começar a conversa, para começar, não era funcionário da rádio, era colaborador da rádio. O meu papel ali era realmente de uma comunicação franca com a população, inclusive, imagina, Lacerda, imagina se você é o cara que está lá na rádio, eu ligo para você e falo assim: "Lacerda, pô, tô com um problema na minha rua aqui, o esgoto tá vazando na minha rua. Pô, dá para você pedir pro pessoal ver aí, tal, da IDAC, sei lá quem, para resolver, tarará". Aí você vai lá para a rádio e não fala nada na rádio. Aí no outro dia outra pessoa chega para você e fala: "Pô, Lacerda, pô, choveu pra caramba na minha rua, alagou tudo, não sei o quê. Pô, tem como você falar na rádio lá, cara, para o pessoal dar um jeito?". Aí você vai e não fala Não nada. fala. Aí daqui a pouco vem outro fulano de tal e te pede uma ajuda, não sei o quê, você vai lá e também não fala nada. Cara, tá Descrédito total, tá total, levando um dinheiro, é, tá segurando notícia, tá levando um dinheiro para poder não falar das coisas. com E, certeza. meu irmão, comigo, a A gente gente e ó, conhece, né. é um ponto triste na conversa. Porque, cara, infelizmente, a maior pa eu não vou ser leviano a falar todas, mas a maior parte das mídias que nós temos na região recebem dinheiro das prefeituras. Ponto. Concordo Ponto. com Que você, me concordo. desculpem aí os comunicadores e aí a galera aí, mas todo mundo sabe disso, eu não tô inventando nem falando mais nem menos. Irmão, tá, Lamento que seja dessa forma, mas a gente sabe muito bem que existem os padrinhos da rádio, por exemplo, a Rádio Litoral, que é o dono, é o Bernardo Ariston, e por aí você vai, entendeu? Vai a gente vendo acom que a gente desculpa interromper, a gente acompanha, é um boom de portais de notícias, né, são muitos portais de notícias, e a gente vê uma notícia tendenciosa, e aí você vê que meio que acompanham aqui na região, você não vê ninguém, até quero até pedir desculpa, tem um rapaz que eu conversei outro dia, que eu vejo ele com viés mais de veracidade, porque você vê todos os portais, pelo menos é o que eu vejo. Com a mes pô, eu vou citar uma coisa que aconteceu agora em Cabo Frio, que foi ali o prefeito Serginho, desapropriou não, ele retomou, né, uma casa onde estava ocupação, havendo ali então, e uma os covardia. portais de notícias, todos A favor. a favor do prefeito ali, Inclusive veiculando notícias mentirosas, mentirosas, falsas, mentirosas. O é, próprio prefeito de Cabo Frio fez uma postagem mentirosa e covarde para que as pessoas
de um modo geral, pensem que o que estava acontecendo ali era algo escuso, era algo errado. Isso, E isso. aí as pessoas, de uma forma geral, que vão atrás, que seguem essas pessoas, acabam acreditando e indo contra o que está Contra certo. isso, compram como verdade aquela notícia fantasiosa, aquela Olha, notícia construída. olha, Lacerda, eu sei que o papo não é esse, mas já que você entrou no assunto, cara, se me permite, eu quero falar um Claro, pouquinho claro, sobre irmão. isso, para esclarecer as pessoas. O que acontecia ali é uma coisa que elas estavam amparadas legalmente. Existem dispositivos constitucionais e através do Estatuto das Cidades, que prevê o quê? Qualquer imóvel, seja público ou privado, qualquer imóvel que não tenha função social, esteja inadimplente por mais de 5 anos, abandonado pelos donos, qualquer pessoa pode ocupar aquele espaço, não é invadir. É diferente, é ocupar. Para quê? Para que aquele espaço tenha uma função social dentro de uma cidade. E não é só na área rural, não é só cidade interior. Nos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo, existem esses dispositivos justamente para que aquele imóvel que está lá abandonado, largado, caindo aos pedaços, ele tenha uma função social dentro da sociedade. As mulheres pegaram aquela casa, as mulheres que ocupavam aquela casa, pegaram aquela casa com mato com mais de 2 metros de altura, Fizeram mutirão. vetor de rato, barata, inseto, mosquito, todos os bichos, né, peçonhento e tudo mais. A casa caiu nos pedaços, elas entraram na E casa, elas se limpar cotizaram entre elas ali, não teve ajuda de ninguém, de não nin teve não, de política, não política teve presa, nada. não teve nada, Nada, irmão. nada. Isso tudo doação, cozinha solidária. Na verdade, uma coisa, cara, maravilhosa, sabe, que falta muito hoje em dia nas pessoas, que é esse sentimento de compaixão, de Compaixão. compartilhar a dor do outro. Pegaram mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou de vida, pessoas que estavam sem um lugar para morar, ocuparam aquele espaço, começaram a uma cuidar da outra, porque é isso que acontece, cozinha solidária para elas poderem se alimentar, e ali acontecia cursos Tinha de um curso, eu vi qualificação para que elas é, pudessem ter um trabalho. isso. E aí me vem, desculpa me alongar, mas é um assunto que realmente que me indigna. É. E aí vem o prefeito de Cabo Frio, que é uma cidade da região dos lagos, que mais tem violência contra a mulher, que agora há pouco tempo que se criou lá aquela delegacia especial que defende a mulher, né? Há Uhum. pouco tempo, que não tem muito tempo, mas você não dispõe de aparelhos públicos para tratar dessas pessoas, para acolher essas pessoas de verdade. São casas de passagem. Você vai lá, correlata o seu problema, chama a polícia, não sei o quê, e tchau, tchau. Acabou. Pois é. Só que não é assim que a coisa funciona e nem é assim que vai funcionar. Então aquilo foi uma covardia. Aí eu li os comentários. Estavam lá fazendo festa, tocando samba, bebendo e fumando maconha. Aí eu falei com o cara: "Você viu alguém fumar maconha lá dentro? Porque você não viu, você está reproduzindo o que foi dito em rede social". E qual é o problema das mulheres, no momento de comunhão, de alegria, se confraternizarem, tomarem uma cerveja e fazerem uma roda de samba? Umas mulheres que sofreram violência na rua, que foram esculachadas, que estão ali por uma razão já de vida miserável. Qual é o que por que essas pessoas se incomodam tanto em ver mulheres nessas condições confraternizando? Parece que a felicidade de alguém que estava sofrendo por anos está incomodando as pessoas que estão, né, ao Pô, redor pelo ali. amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, vamos retomar aqui que Então, porque rapidinho. Desculpa incomodar. Vamos tentar não tocar na mesa. tá. Eu sei Por que é difícil. Eu agora. Os dois. Tem que ser. Não, é normal, é natural. O que tá errado é essa câmera aqui. É normal, mas vamos. Tenta lembrar aí. Bom, porque aí espera aí rapidinho, que eu não cheguei a falar do momento que eu saí, por que que eu saí, né? olha, não Não se falei. preocupe em se alongar não, tá? Não, tá, é Tá, porque vai não. vai, pode ir embora, vai, tá louco. Então, não, então, Aí Lacerda, falta você o finalzinho ali. então, só pra galera entender como é que foi. Então, houve esse processo na época da eleição que me pediram. E quando chegou no carnaval desse ano, eu encontrei com a Mauri na rua, na verdade, na rua foi no carnaval mesmo. Eu estava indo pro bloco do Paróquia, encontrei o Amauri, e aí o Amauri falou: "Pô, Guti, ainda bem que eu te encontrei, cara, e tal, sei lá o quê. Pô, preciso falar com você, que a galera da rádio
porque, gente, a gente tem que saber separar as coisas, tá? O Amaury tem um programa dentro de uma rádio que não é dele, tá? Então ele também é funcionário, vamos dizer. E aí ele falou: "Cara, tá ficando insuportável a situação lá. Tá ficando insuportável, porque realmente estavam tendo muita pressão, não estão gostando das matérias que você está fazendo, eu não estou conseguindo te segurar". Aí eu falei: "Não, beleza, né, vou dar uma travada e tal, né, vou dar uma maneirada". Só que aí, cara, a partir isso foi na terça-feira de carnaval. A partir daí, o programa não me ligou mais. E quando foi na segunda-feira, uma amiga nossa do programa entrou em contato comigo me questionando: "Pô, Guti, o que que houve e tal, sei lá o quê". Aí eu falei: "Cara, eu não sei". Não sei o que que houve, eu desconfio, mas não sei. E aí eu conversei com a Mauri e ele falou que infelizmente era uma foi uma a rádio, né, o dono da rádio, impôs, né, que eu saísse de lá, ele ficou muito chateado, tentou ainda argumentar, mas não teve como, a mando da prefeitura de Arraial do Cabo. Entendi. A história foi essa, não tem meia conversa, não tem meia palavra. Eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas eu digo a você, se foi você ou se foi você que concordou com isso. Na minha avaliação, isso além de ser uma covardia, porque mostra o caráter de um governo, é a mais pura burrice, burrice, nua e crua burrice. Vou te dizer por quê. Falei também na abertura do programa. Inclusive, teve no quando o Marcelo Magno assumiu, no primeiro governo, ele chamou o pessoal da comunicação para uma reunião. E aí ele deu a palavra para as pessoas. Eu falei: "Cara, vou continuar fazendo as matérias como sempre fiz. Se tiver alguma crítica, algum problema", isso eu falei para ele na reunião junto com os secretários e junto com demais colegas da comunicação. Se tiver algum problema, eu vou falar. E aí, cara, cabe a você resolver e a gente vai dar voz a isso também. Claro. Cara, eu sempre tive o graças a Deus, sou uma pessoa que me relaciono muito bem com todo mundo mesmo. E na própria governo do Marcelo Mago tem vários secretários que eu converso, que eu troco ideia e que eu sempre me coloquei à disposição. Inclusive, era uma dificuldade que eu tinha, porque eu que tinha que ligar para as secretarias para pedir informação sobre a matéria que eu falava. Porque nem isso um ou outro secretário entrava em contato comigo, mas normalmente eu que tinha que buscar informação, sendo um canal aberto, aberto. Então, por que que eu digo que para mim é uma burrice? Cara, se você tem um canal de comunicação direto com a população, num programa que é líder em audiência em toda a região dos lagos, e aí chega uma reclamação com relação à sua gestão, foi para o ar. Se você resolve o problema, no dia seguinte está no ar. É ponto para Com você, meu amigo. certeza, com certeza. Então, na minha avaliação, e até vocês podem até avaliar diferente de mim, claro, qualquer pessoa pode pensar Claro. diferente, mas na minha avaliação, isso é um prejuízo. É um prejuízo muito grande. Você pode, pô, cara, Guti falou lá na rádio lá que tá com problema na minha rua lá, sei lá o que, tá. Manda alguém da serviço público e dá que vai lá e resolve. Vamos apurar, ver se realmente é fato, se for fato, busca Isso. soluciona o problema e dá o pronto lá, manda Isso. comunicar que o negócio está No dia resolvido. A manda lá ferramenta um de boletim de ocorrência não, manda lá uma nota da comunicação, manda lá para o programa, ou manda para o Guti, ou chama o Guti aqui na secretaria. Liga para Guti, fala para ele vir aqui para dizer que a gente já resolveu o problema. Nunca me neguei, nunca me neguei. Então, por isso que digo e repito, para mim é burrice. o que Um você gestor, um prefeito, um secretário que o poder público em si, né, de uma forma constituído, geral, é claro, cara. As pessoas só querem que os problemas delas se resolvam, só isso. o que você está falando, Gustavo, faz todo sentido, porque para uma pessoa comum, para a população, para o ouvinte, às vezes ele tem muito mais facilidade de falar com aquele cara: "Pô, vou falar com o Gustavo, porque o Gustavo vai mandar o recado". Às vezes ele não está nem querendo fazer crítica, ele só quer resolver o problema ali da rua dele, ou a árvore que está caindo ali em cima do fio, então ele acha, mas pô, ele fala: "Pô, vou ligar para o Gustavo vai me atender, se eu mandar um áudio para o Gustavo vai ouvir e vai levar". Não é que ele queira falar mal do prefeito ou do secretário, ele quer que seja Resolve resolvido o o problema, problema. e ele via ali no teu na tua pessoa ali,
nas tuas entradas a solução para esses problemas, cara. E você O estava ajudando a prefeitura. Lacerda, isso que vo é outro ponto que você tocou, e é triste isso que eu também vou falar, porque na verdade eu acho que as pessoas não tinham que ir à rádio para que o problema dela fosse resolvido, só que muitas coisas só se resolviam Sim, assim, cara. É, pô, você já esteve na prefeitura? Já tive. Já teve lá não sei aonde? Já tive. Já foi na Prolago? Já fui. Já foi na Enel? Já fui. Ninguém resolve, só você falando na rádio. Aí falava na rádio, inclusive assessores de comunicação da Prolagos, da Enel, aí ligavam para a rádio. Aí a produção me ligava: Guti, aonde que é? Qual o número do cliente? Pô, isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim, né? O órgão competente, seja ele privado, uma concessão ou público, tem que dar um retorno. Tem que Com dar um certeza. retorno. Aí quer dizer, só que aí é aquilo, né? Da tal da política chamada politicagem, né? A coisa mal feita, porque o cara não resolve o problema, espera que vá para uma rádio onde um monte de gente vai ouvir para poder tomar uma atitude. Para poder resolver. Ah, não, porque aí fica com medo de não ser mal falado, mal visto. Pô, enfim. Mas aí nem aproveita, né? E nem aproveita, porque, pô, beleza. Vamos lá, o cara foi lá, olha a diferença da história. O cara foi lá na tua secretaria. Lacerda, pô, cara, tem como resolver aquilo lá para mim? Abriu um protocolo, sei lá o quê, e não resolveu. Não resolveu. Aí o cara ficou puto, foi para casa dele, não teve a solução do problema dele, mas foi para casa dele e ficou lá quieto. Beleza, um prejuízo para o cara, não é para a prefeitura. Uhum. Se o cara vai numa rádio e a rádio divulga aquilo, milhares de pessoas escutam aquilo. E se o gestor, ou que seja lá quem, resolve o problema, milhares de pessoas vão ouvir aquilo ali. Que foi solucionado. Sacou? Então, É, assim, cara, realmente eu não consigo compreender como é que funciona a o cabeça dessa raciocínio, galera. Não eu consigo. eu 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 entendo que nesse contexto o cara acha mais fácil, matar, tentar censurar, tentar calar a boca, tentar tirar a voz, tentar, só Esse tentar, né, irmão, porque tá mais do que provado que você é um cara que onde você estiver, tu precisa outro dia a gente estava conversando na internet, falei: "Pô, meu irmão, que a gente precisa do celular com dados ali, e a gente vai falar o que a gente pensa, isso aí não tem ninguém, não tem prefeito, não tem dono de rádio, ninguém pode impedir, né, olha, a nossa Lacerda, predisposição para poder estar cara, levando notícia". você entra numa questão aí, para mim é gravíssima. Para mim é gravíssimo isso, a questão da censura. Cara, a gente mora num município pequeno, cerca de 30.000 habitantes. Eu acho um absurdo, assim, um despropósito, um prejuízo, um município tão pequeno, onde as pessoas não podem se manifestar. Cara, não é de hoje, olha, isso não é de agora e Não, não não é é de prática, hoje não não. é prática só Não desse é de hoje, não. não é de agora. Eu escuto há muito tempo as pessoas falando que não, principalmente comerciantes. Antigamente era mais comerciantes, agora é geral. Geral. Aí o comerciante, pô, não posso me manifestar não, porque depois vão me perseguir. Cara, gente, pelo amor de Deus. Isso a gente sabe que acontece, não é só em Arraial, a gente sabe que acontece em boa parte do Brasil, principalmente nos municípios do interior, onde as pessoas devem muito favor, né? Favor para político, mas isso precisa acabar. Isso precisa acabar pelo simples fato, cara, que a gente não vive numa ditadura. O ambiente onde um cidadão ele não pode se colocar, não pode fazer uma crítica, seja qual for, porque ele vai ser perseguido pelo poder público municipal, isso não pode existir. Existe há muito tempo, mas aqui em Arraial do Cabo isso só está piorando. Porque agora não é só o comerciante que não pode falar, é o cidadão que não. O funcionário da prefeitura não pode Funcionário. falar. O cidadão cabista não pode falar. O cara que está tendo prejuízo, ou seja ele qual for na sua vida, não pode falar. O cara lá em Figueira que está com o pé na lama não pode falar.
O cara que outro dia eu fui lá naquela pontezinha que a gente foi, que alagou tudo, Parque das no Garças. Parque das Garças, aquela obra porca, que o outro ainda ficou falando comigo, que eu não vou citar nomes aqui, mas da prefeitura: "Pô, mas pelo menos ele fez". Eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, cara, o dinheiro não é dele. Ele não pode pegar o dinheiro que é do povo, dinheiro público, e fazer qualquer merda de obra, porque não é Jogar pelo dele. esgoto, né? Não é dele". A gente foi lá, aí tava lá, esses dias eu fui lá de novo, que eu comprei um frango assado lá, Aham. a pontezinha estava um alagado, porque foi no dia que choveu. Cara, Toda vez que chove. então assim, cara, como que esse cidadão que paga os seus impostos, que tá ali com o seu comércio, não sei o quê, passa o ônibus, joga lama pra dentro da casa dele, como que ele não pode falar, cara? Complicado. Ele não pode falar? Então, se você não pode falar, fala comigo, fala com o Lacerda que a gente vai falar, É isso aí. tá? Pode falar com a gente, Pô, que tá? isso, cara, gente, olha só, a gente tá aqui levando um papo descontraído, mas isso é muito sério. Esse tipo de situação só acontece onde existe ditadura, onde as pessoas são perseguidas politicamente pela sua opinião. Pô, a gente vive ou não vive numa democracia? Eu vivo numa democracia e vou lutar por ela e vou falar o que eu tiver que falar na hora que eu quiser falar para quem quiser ouvir. Show de bola, parabéns, Gustavo. Cara, isso aí a nossa essência é essa, a gente já tem a predisposição para isso aí. E quando a gente começa a trabalhar trabalhar mais, né, fazer mais matérias, fazer mais vídeos, levar tá mais em contato ali com o pessoal, com quem acompanha a gente, as demandas, cara, explodem. Ex Eu sei, Irmão, se eu pegar meu eu celular, sei. aí se for nessa parte aí de que não pode falar, o que tem de mensagem aqui de funcionário de prefeitura, irmão, de gente que está dentro do governo: "Lacerda, não posso falar não, mas aqui na minha secretaria tá assim, assim, assim. Lacerda, não posso falar, o hospital tá assim". Pô, matéria que eu fui fazer uma matéria para cobrar o pagamento dos funcionários da empresa de segurança, que faz a segurança no hospital. Os funcionários que me ligaram, irmão. Você acha que eu vou ficar sabendo como? Por quê? Porque atrasa o pagamento do cara, o cara paga juros, né, o cara paga juros. E sabe por que que eles fazem isso? A empresa, eles estão segurando o dinheiro do pessoal no banco ali para ganhar. Sim, Eles estão pegando o dinheiro, o pagamento do sim, pessoal, deixa mais alguns tantos dias lá no sim, banco para gera ganhar, juros, claro. que numa dessa aí eles pagam, é um 2 funcionários que eles pagam com isso aí. Uma firma que está ganhando aí, né, cento e tantos milhões aí, né. Mas Gustavo, Bom, espera aí. ó, falei. Gás carbônico para poluir mais ainda a nossa atmosfera, o buraco da camada de ozônio, etc, etc. Gente, podem ficar chateados comigo, vocês aí donos de bug, eu não estou falando que não é para ter, eu estou falando que tem que ter com consciência, com inteligência, que os serviços oferecidos pelo turismo de Arraial do Cabo não sejam só esses que poluem. Tem vários. O turismo, cara, ele oferece um leque, uma imensidão de geração de emprego, de renda, de tudo. Só que Arraial fica num pensamento micro, medíocre, Pequeno, e né. que só explora o meio ambiente de forma negativa, cara. Por que que o município começou a mexer com lei de quadriciclo e de bugre? Porque foi acionado no Ministério Público que estava destruindo a restinga toda. Sei. E aí eu como turismólogo me deparei com um projeto de lei que foi feito nas coxas, se eu não me engano em 2017 ou 2019, não me recordo agora, em que não tinha nada a ver com atividade de bug. Eu e a minha ex-professora da faculdade, a Cristina Lapagesse, ela que é consultora do Sebrae, turismóloga mesmo, tal, professora universitária, a gente sentou, estudou a lei, vimos como acontece em outras partes do Brasil, e aí a gente propôs uma alteração da lei, dessa lei. Protocolamos e entregamos na Secretaria de Turismo. O que, que fizeram com esse papel? Sei. Não sei também. Não sei se jogaram no lixo, não sei. Mas era um negócio para trazer realmente qualidade para o produto turístico de Arraial do Cabo, sabe? No caso Entendi. específico de Bugre, na época. Então, assim, cara, é muita coisa que eu vejo, cara. Voltando para o tema do dinheiro, né? Que tá em caixa. Cara, aí outro dia eu fui comentar com um camarada da prefeitura, essa turma aí da comunicação, né? Que parece o exército. Rony das Baleias. Não, não é Rony, não, É, não, não não. foi, não. Foi Ah, não, Rony não é Rony não é não é mais mais, comunicação não. não, Não, Rony é
Fundação do Meio Ambiente, Presidente da da Fundação Fundação do do Meio Meio Ambiente, Ambiente, então. presidente. E aí mas foi a galera dele, né, que aí eu estava conversando num aniversário de um amigo em comum, e aí os caras: "Pô, Não, mas você rapaz, quer o quê?" Rony tem um canil, já viu que o Rony tem um canil? Ele tem um canil cheio de cachorrinho ali, que ele tem um Essa canil. Rony, você tem um canil cheio de essa cachorrinho, que você vai jogando uma só pitbull raçãozinha e tal, raivoso. e de vez em quando você solta, fala: "Pegs". De vez em quando, quando eles querem atacar alguém, assim, Sei, ele fala: já aconteceu "Pegs". comigo Aí já. ele vem, É né. bobeira, isso aí é uma É, perda de tempo. é. Comigo é perda E de tempo, a porque, cara, molecada não vai nova, né, cara, uma molecada cara, que podia pô, eu dou ideia, eu dou ideia, eu dou ideia, eu eu falo na sei, moral, eu é. converso, falo: "Cara, não entra nessa, cara". Pô, tipo, tem coisas que não dá pra você defender. Aí eu citei: "Cara, por que que o município não planeja, não pensa em botar" cara, esses fios aí do Arraial do Pô, Cabo pelo amor parece de uma Deus. favela do Rio de Janeiro. Eu não gente, não tem nada a ver contra a favela não, mas, cara, isso não é pra estar assim, Arraial do Cabo. Não, não, Por que que não pensa com esse dinheiro e botar os fios subterrâneos, é cara? isso aí. Cara, aí o cara falou comigo: "Tá maluco, Guti? O Que cara pensa que é cidade" utopia, é, ele o falou cara que pensa que é utopia. "Que cidade do Brasil que tem isso?" Eu falei: "Cara, abre o telefone aí, bota no Google aí, apareceu mais Várias cidades. milhões". É, É, e as que não tem que se é, planejar para ter, porque isso é pensar no futuro. é isso Eu aí. estou dando um exemplo de vários outros exemplos. A escola que fizeram, lá no Parque das Garças, lá no Novo Arraial, é maneiro, para o futuro é maneiro, tem que ter a escola com quadra, com tudo, tem que ter, mas isso não é tudo. O que que adianta aí fez a escola. Tem gente estudando na escola? Que eu saiba, não tem. Eu Então, beleza, beleza, beleza. Fazer a escola é bacana, creche é bacana, tudo isso é necessário e fundamental. Agora, o que que é mais fundamental? É você construir uma escola, que no momento não tem ninguém, ou você resolver os problemas ambientais que a gente já tem no município? Resolver o problema no esgoto que joga na Praia dos Anjos toda vez cometendo crime ambiental. E aí, meu amigo, entra num outro problema maior ainda, porque a turma aí que está à frente da prefeitura, dos vereadores, fazem uma audiência pública para a lei de uso e ocupação do solo, certo? 99% das pessoas que tiveram nessa audiência era contra o que eles estavam propondo. E aí eles vão e autorizam, botam no plano diretor do município prédio de 8 andares e mudam zonas de preservação, porque o estudo que foi feito. Gente, presta atenção. Você já tem uma quantidade X de pessoas morando no município. 30.000, vamos botar. Já o saneamento do município já não comporta, já não dá vazão, já não é suficiente para as 30.000 pessoas que moram no município. Como que você vai aumentar em unidades habitacionais, condomínios e prédios com não sei quantos apartamentos para quantas mil pessoas que vão vir para Arraial do Cabo, gente? Cara, eu não estou falando nada assim especial, é o óbvio. é óbvio, É óbvio. é É óbvio. você pegar os problemas que você já tem, resolver esses problemas para depois você gerar mais problema. Mas não, aqui em Arraial do Cabo as coisas vão. Aí eu tenho que ouvir. Vai Aí no eu tive, atropelo, né. eu tive que ouvir do presidente da Câmara, Pedro Caju, na época, que eu fiz lá minha explanação, que ele inclusive quis cortar meu microfone, mas a turma que estava na plateia não deixou, Censura, dizendo, querendo ser. censura, aqui não tem censura não, hein. E aí, Aqui, ó, a gente e vai aí o cara, falar e ele falando para mim que aquilo era em nome do progresso. Comparando a Real do Cabo com uma Barra da Tijuca, tá doido, tá sem noção das paradas. Aí você pega o Pedro Caju, que eu também não tenho nada contra, mas olha só o conflito de interesses. O cara era presidente da Câmara, secretário de obras e é formado em engenharia civil. Você acha que esse cara vai querer fazer o que com o município? prédio. Porra, precisa ser algum gênio para entender isso? Prédio, obra. E é óbvio que a defesa dele está relacionada a esses empreendimentos, cara. Entendeu qual é? Mas aí teve um outro amigo, que eu não vou citar nome, que é amigo, gente boa, mas que lá em Figueira virou para mim e me questionou, que eu estava fazendo um enfrentamento. Ele falou: "Porra, cara, você tá contra a gente?" Eu falei: "Contra a gente? Me explica aí." Ele: "Não, pô, cara, Primeiro quem é a gente, né, quem é a porque gente? a gente, pô, a gente que é empreiteiro, cara, a gente precisa comprar um terreno e precisa fazer muitos apartamentos para que ele seja vendável. Rentável, obviamente, e para que ele se venda." Aí eu virei para ele e falei: "Meu amigo, o que que eu tenho a ver com isso? Quer dizer que por conta do lucro dos empreiteiros, dos empresários, da especulação imobiliária,
o município tem que Tem que pagar. se fuder. Pode falar, porra. É, então o município, Porra, então quer dizer, todo mundo, o município tem que se fuder, as pessoas têm que ficar na merda, o cara do Parque das Garças tem que ficar tudo porque o cara quer ganhar o dinheiro dele. tem que Vender vender os Arraial do Cabo a apartamentos preço de dele. banana. É, O complicado, que que né? eu tenho a ver com isso, Lacerda? Porra nenhuma. Quero pegar aqui, você falou de turismo, falou de meio ambiente, falou de cultura, falou É papo beça, né? você falou aqui de cultura. Cara, a gente teve um episódio essa semana com uma artista, Camil. Conheço. Cara, que Conheço artista de ouro, situação conheço. desagradável. Cara, o poder público, o município, isto está ele tem que proteger, ele tem que incentivar, né, nossos artistas, tem que agradecer as pessoas que estão ali, né, com essa disposição, com essa vontade, com esse amor, com aquele aí faz a menina passar um constrangimento gratuito, uma coisa totalmente desnecessária. Prenderam o equipamento na menina. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio lamentável que a gente aqui no Arraial do Cabo presenciou, infelizmente, essa semana. Bom, cara, eu falei um pouquinho para vocês com relação ao meu apreço da cultura de Arraial, e tenho mesmo, não só pela minha formação, mas pela minha paixão por esse lugar. Entendo que a cultura daqui é uma cultura fortíssima e que ela precisa ser melhor trabalhada, melhor explorada. Eu não gosto dessa parada explorar, a palavra explorada, porque ele leva para um lado meio que, na minha visão, meio irracional da Uhum. exploração. Só que não é isso. É um planejamento voltado Desenvolvido, né, de uma forma para a cultura do município. Eu vou dar um exemplo, assim, bem passando a história, mas quando eu tive a oportunidade de dar aulas para os jovens guardiões ecológicos, que a gente criou um projeto muito bacana na Fundação do Meio Ambiente, na época que o meu camarada, o Anderson Pequeno, e agradeço pelo convite de fazer parte da valeu, equipe, Pequeno. pequeno. Abraço. Eh, Cara, a gente desenvolveu vários projetos bacanas. E um deles, a gente tirou as crianças que eram catadores inconstitucional, catadores de lixo da praia, e botou em contraturno na prainha, ali no bolo de noiva da prainha, tendo aula à tarde com a gente, né? Eu, no meu caso, pela minha formação, eu dava aula de turismo, Turismo. turismo e ambiente cabista para a galera. Cara, eu fui fazer uma aula, e aí, cara, isso é um problema sério, profundo. Eu fui levar a galera para uma aula lá no Marco Histórico, que inclusive vamos falar dele agora, que aproveitar que a gente está Eu já falando de eu cultura. falei da Camil, o seu relato Vamos e vamos lá chegar, no vamos marco chegar, histórico. vamos chegar. Tá todo É mundo de muito olho, hein, assunto, tá muito todo mundo de assunto. olho, hein. E aí, cara, eu levei a galera lá para o Marco Histórico para falar um pouquinho da história. Quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz para a galera, jovens de 14 a 16 anos, eu falei, cara, e aí, alguém sabe que lugar é esse? O que que a gente está fazendo aqui? Aí uma menina levantou a mão, eu sei. Eu falei, alguém mais? Ninguém. Ninguém. Uma turma de uns 30. Aí eu falei, gente, ninguém sabe que lugar é esse, o que que aconteceu aqui, qual é a história. Ninguém sabia, só essa menina. Cara, Molecada de 14 a de 16, falou? 14 a 16 anos. Cara, isso é mais um erro grave na educação do Gravíssimo. município. Porque se você não conhece a sua história, se você não conhece as suas origens, se você não conhece a forma como a coisa se deu, você não cria um sentimento de De pertencimento daquele pertencimento, lugar, de cuidado justamente. daquele lugar, de amor por aquele lugar. Tem uma amiga E de minha da universidade. proteção, né, para que a coisa Tem uma menina amiga minha da universidade, cara, eu escrevi até um projeto, se Deus quiser um dia a gente vai botar para frente, eu escrevi um projeto chamado Renascer, a partir justamente dessa história. Tem uma menina que estudou comigo na universidade, e ela era filha de pescador, e ela tinha vergonha de dizer que era de Arraial, cara. A garota falava para todo mundo que ela era de Cabo Frio, e ela falava isso porque ela tinha vergonha das origens dela. caramba, Só triste. que eu, como um apaixonado pela história, pela cultura e por tudo que se passou por aqui, penso justamente ao contrário. Eu tenho honra de dizer que eu sou de Arraial do Cabo, eu tenho esse título de cidadão cabista, sou carioca, mas eu tenho honra de dizer que eu sou daqui. É do Cabo Galo. Porque, cara, assim, a história da cidade é apaixonante, os causos são. Tá aí o Léo Dublin fazendo um trabalho Pô, esse cara é formidável, extraordinário, extraordinário, né, extraordinário. Léo mostrando é como que a coisa monstro. se deu. Então, assim, e você ter uma geração, uma, 2, 3, 4 gerações de jovens que crescem sem esse sentimento,
são as pessoas que hoje estão um pouco se lixando para a cidade, É isso aí, que não estão nem aí se o cara está roubando, se a política está interferindo. é isso aí, Eles não têm esse sentimento da cidade. Eles estão aqui para tirar é daqui, isso aí. mas não têm o sentimento de cuidar, de preservar, enfim, de encaminhar para as futuras gerações tudo que Deus deu para a gente de forma tão linda e maravilhosa, né? Então, voltando à questão da Camil, artista. Da artista. Cara, eu conheço ela já há algum tempo, só que não vou falar dos outros, mas esse governo especial tá claro que ele não gosta da cultura, principalmente da cultura popular. Ele não gosta. Pô, já houveram vários episódios. Teve um dos 2 últimos episódios que eu me recordo agora foi com relação a 2 leis, né, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, onde o governo federal mandou como é que chama? Documento, né, para que o município pudesse apresentar ali os projetos, projetos, para que os agentes culturais do município apresentassem os seus projetos, né, e tal. E você tem aqui um leque de cultura, de agentes culturais maravilhoso em Arraial do Cabo, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, né. Gente que faz no peito e na raça mesmo e faz a E coisa faz, e acontecer, faz. né, a galera do Cineclube Xarel, porra, meus amigos Júnior Carriço, a história do Carriço, Poeta Vitorino, é muita Muita coisa. gente O Léo do boa. Blip, não posso esquecer agora de mandar um grande beijo para minha querida, a única arqueóloga historiadora que nós temos em Arraial do Ah, Cabo, Tereza, Tereza. Tereza Moreira, que inclusive foi ela que escreveu um documento. Ela trabalhava na prefeitura, escreveu um documento para o IPHAN por conta daquele atropelo que estavam fazendo no marco histórico, e aí botaram ela para fora da prefeitura. Eu sei, Olha só, hein, sei. de quem que a gente está falando, a única arqueóloga historiadora que sabe tudo sobre Arraial do Cabo, tem cacife para poder entrar pedindo eh, do patrimônio, né, do IPHAN, essas coisas todas. Então, assim, cara, mais uma situação para você ver qual o nível de como a galera trata da cultura aqui. É Não, e aí, com relação à lei, o dinheiro, a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, por 2 vezes o dinheiro veio para o cofre para a caixa da prefeitura. Todos os agentes culturais já tinham apresentado o projeto, tem uma pessoa que é responsável por analisar os projetos, já tinha dado ok para vários projetos, o dinheiro estava na conta da prefeitura, a prefeitura não pagou porque não quis pagar. 1.200.000 reais. Em um ou dois? Nos Os dois? 2, 1.000.000. 1.200.000 reais. Gente, a gente está falando de uma importância que essa galera da cultura que está acostumada a sobreviver com nada faria muita coisa. Aí eu te pergunto, o turista vem para Arraial do Cabo hoje. Que ele faz eu não sei ir pra praia, passeio de barco, buggy, quadriciclo? Aí a gente vai entrar com nossos patrocinadores, Empada Praiana, vai comer Cara, assim, cara, e não é porque não tem cultura, não é porque as pessoas não sabem fazer, é porque não deram a oportunidade, a estrutura mínima para com que eles certeza. pudessem produzir cultura aqui no município. Então, cara, só disso que a gente falou agora, já está claro para todo mundo que é um governo que não faz a menor questão de abraçar a Não, cultura, os só agentes tem culturais da cidade. esse episódio de devolução do dinheiro, né, que deveria chegar aos fazedores de cultura, ele só ou o cara é incompetente ou odeia a cultura, né, Mas tem ou as showzinho, 2 coisas, não sei. mas tem showzinho de 300.000 aí, né, Porra, você que tá vai en vir aí, pô, né. você tá Eu entendendo, vi hoje cara? no Folha Cabista, é um show de gospel, que vai ter um evento gospel, uma banda, 300.000 reais. Mas de repente o cara não quer ter o trabalho de fazer prestação de conta por conta de 1.200.000 reais que vai chegar na mão da galera que é fazedor de cultura, já num processo desse de 300.000, de 1.000.000, de 2.000.000, aí para o cara de repente já vale a pena ter o trabalho, né, porque às vezes, né, é mais interessante ali para ele estar fazendo esse show de 300.000 ou aquele show de 1.000.000, né, porque às vezes tem o show diretamente e tem mais todo o entorno, tem várias outras situações que são agregadas àquele evento ali, que às vezes vai dar mais retorno ali, né, Um para uns e dado, para outros. só um dado, tá, um dado aí para a galera se atentar. Em cada R$ 1 gasto em cultura, volta 4.
volta 4 para o município, porque cultura é entretenimento, é lazer, é arte, enfim. Então, se você investe ali R$ 1 para um agente cultural desse aí fazer uma atividade, claro, estou falando simbolicamente, mas se você investe ali uma grana, R$ 1.000, 4.000 é o retorno para o município. Isso é um dado, ciência também. Queria mandar um abraço para Camil. Camil, sei que você está viajando, sei que você está fazendo show, tá? Parabéns mais uma vez, você é uma querida. Já te falei que a gente está à disposição, a gente tem que fazer um estreitamento, aí a gente tem que estar mais próximo. Eu quero te desejar tudo de melhor. Sinto muito o constrangimento que você passou. Espero que você consiga resolver o mais breve possível, porque você está amparada por lei, tá? Você estava ali fazendo a sua arte, eles não deveriam ter feito o que fizeram contigo. Então eu espero que eles tenham aí, que eles repensem e vejam direitinho se vale a pena, porque eles devem te proteger, eles devem te incentivar, te tratar com carinho. Minha amiga, um beijão. Camil, tamo junto. Aproveito para mandar um grande beijo, um grande abraço para todos os nossos amigos também, fazedores de cultura. Você foi falando, fui lembrando, né? Joãozinho Pires, o monstro da música, Gente boa está demais. coordenando eventos lá em Cabo Frio. O próprio Gabriel Fiorito, Rubinho Oliveira, Eita, mas quem é a show. galera do Dr. Lau, né? Flávio, Márcio, galera da banda Dr. Lau, uma banda A excelente que a gente tem gente tem muita gente aqui. boa, né, cara? É muita gente boa, cara. Me desculpe aí de eu estar esquecendo de um e outro aí, porque realmente é muita gente boa mesmo. E a gente, na época que. Porque, cara, quando eu trabalhei na Secretaria de Turismo, eu trabalhei sob a tutela do meu professor da faculdade, o Marco Simas. Marcos Simas. Marco Simas foi meu professor e ele montou a primeira equipe técnica da Prefeitura de Turismo na época. Cara, a gente desenvolveu excelentes projetos. Inclusive, foi lá que começou. Todo show que tinha Arraial do Cabo, a gente sempre botava os artistas locais para poder abrir os shows, em todos os eventos que a gente fazia, todos. Então, assim, posso falar com certeza mesmo que foi uma mudança ali no cenário do cultural da cidade, promovemos vários eventos bacanas. E aí, cara, quando a gente fala, o que que o turista vai fazer? Cara, não precisa de muito não. Marco Simas me dava liberdade, porque como eu sempre me dei bem com a galera, Uhum. com todo mundo, cara, o que que eu fiz? Uma coisa muito simples, no verão, cheguei lá no Cova, Cristina, um beijo, do bar da Cristina, minha amiga, gente fina pra caramba, a galera toda. O que que eu fiz, cara? Rodei os bares, perguntando lá pra galera do Cova se eles não davam R$ 50 uma vez na semana para eu botar um ensaio do bloco de samba na praça. Então a prefeitura entrava com a caixa de som, microfone, uma estrutura mínima, Mínima. mínima, e pegava, arrecadava aquela grana para pagar a galera, comprar cerveja para os ritmistas e tudo mais. É difícil fazer Não, não é isso? difícil. Mas porque você tomou atitude, o secretário, né, você citou o Marcos, Sim, quero foi o até mandar um Marcos. abraço aí para o Marcos Simas, que é respeitado justamente por ser um cara técnico, né, que a gente às vezes tem muitas pessoas por conta de política, a gente É. sabe que a política faz parte, mas a gente sabe também que determinadas partes precisam da pessoa técnica ali, do cara. Marcos, todas as vezes que assumiu, estava com a guilhotina, com a Né, guilhotina na e foi cabeça. boicotado, nosso amigo foi Foi. boicotado, Sim. o cara vinha fazendo um trabalho bacana, foi boicotado. Marcos, abração irmão, tamo junto, ó, vamos marcar um bate-papo aí com você, hein, vai ser um prazer ter você, valeu, abração. Show de bola. Eu queria que você me falasse, você chegou a falar você entrou um pouco no assunto, mas você não destrinchou todo. Hum. Você falou da própria Tereza, porque a própria Tereza, parabéns Tereza, porque ela abriu mão do trabalho dela, poucas pessoas fazem isso, porque Na verdade quando ela comunicou o IPHAN, quando ela é. foi falar com o INEPAC, ela sabia que ela teria uma retaliação, mas ela foi corajosa e ela colocou acima do trabalho dela, acima da renda dela, a importância histórica e cultural que é o marco histórico ali. Então, Tereza, parabéns para você, minha amiga. Poucas pessoas fazem Teriam isso, essa tá. disposição. Fica aqui eu falo em nome de Arraial do Cabo, eu falo em nome da história de Arraial do Cabo, da população cabista. Parabéns e muito obrigado. Eles Sabe tudo. entraram ali e arrasaram, Ruth, com o marco histórico, cara. Pois é, eu não sei, eu sinceramente tem muita coisa que eu fico assim, eu falo: "Cara, as pessoas não têm mesmo noção das coisas, né, como é que pega um patrimônio tombado e sai manda
um trator com uma escavadeira, saía arrebentando tudo, assim, sabe. E aí a Tereza realmente está de parabéns, cara, tá de parabéns, ela sabe do valor que aquilo tem, pô, a mulher estudou pra isso, né, Pra cara, caramba. estudou pra isso e tem todo o meu apoio. Eu conversei com ela, né, conversei com ela. Aí eu falei: "Tereza", eu falei: "Mas Tereza, vo foi", aí ela falou: "Não, porque eu mandei lá para o IFAM", eu falei: "Foi você que mandou?" Eu falei: "E aí, Tereza?" Eu falei: "Gustavo", ela falou: "Gustavo, o que que eu vou fazer, cara? É o meu, né, é a minha bagagem, é a minha história, é o meu amor, É é o a que minha ela paixão, ama. como que eu vou simplesmente pegar isso e jogar no lixo por causa de Isso daquilo é outro?" o pertencimento. Exato, É o exato, pertencimento. Chega exato, no que você falou. exato. Né, aquela sensação de pertencimento, sabe. Aí você vê uma pessoa que parece que tomou um porre, no dia seguinte acordou numa ressaca e vai fazendo coisas aleatórias sem sentido. Não, mas a verdade é Essa que é essa, a impressão que não é? dá. Quando você fala que não entende, parece que é isso, tem quando o A cara tá com moda raciocínio caralho que se o diz. cara tá com raciocínio lento, tomou um porre, É, viu o é. Vasco perder, Não, se para afogou com em cachaça, aí acorda no outro dia. manda quebrar aquela Porra, porra o cara toda lá. pede uma aposta de anchova, ele leva meio quilo de camarão. O ca Porra, quando Tá doido, cara. Como é que pode, cara? Não, não dá pra entender, não, sinceramente não dá, tem coisas que não dá pra entender, é cara. complicado, Outra coisa que complicado. não dá pra entender, deve ter saído até alto aqui agora. Outra coisa que não dá pra entender, o tapante. O tapante aqui, rapaz, Fita punch, o pô. mirante, Ah, almirante, puta que rapaz, pariu. como que você, rapaz, quem autoriza um troço desse, cara? Beleza, aí fala: "Não, mas o prefeito não tem, a prefeitura não tem nada a ver, porque a obra do governo do estado", só, gente, vamos ter compreensão da história. O governo do estado tinha por bem obrigação de fazer uma obra que estava pondo em risco ali Contenção ali, de contenção. resguardo. E aí resolveram dar um presente a mais. Só que é o seguinte, o engenheiro da prefeitura, secretário de obras, ele tem que olhar o Caju, troço, forte abraço, Caju. ele tem que olhar, não sei nem se era ele, mas tem que olhar o negócio, Era? tem que olhar o projeto e falar: "Olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Pô, não gostei, tará". Cara, como que os caras fazem um mirante que tira a vista da das pessoas? Cara, todo mundo sabe, isso é um sentimento comum de todas as pessoas, não é só o cabista, turista, veranista. Maior coisa do mundo que tinha era vocês virem na estrada cansado do trabalho, sei lá o quê, subia ali na Praia Grande, dava de cara com a prainha toda ali, ó. Só tem uma pessoa que gostou do mirante. Quem vendeu o concreto? Não, Júnior Carriço. Júnior Carriço gostou do Não, mirante paga ih, rapaz, Júnior, eu sei que você gostou do mirante. arrumou um problema. Tamo ju Júnior, tamo junto pra tirar aqui, vamos acabar com esse tapante. Tamo junto. Não, Júnior, pô, tá Rapaz, fazendo, Júnior tá tá fazendo. puto pra o quê? Mas o Ele falou que se Lacerda, ele pudesse, ele comprava umas 10 bananas de dinamite, explodir aquela porra toda. mas Lacerda, Porra, cara, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. É você pegar uma coisa, é você pegar um, como é que eu vou dizer? Um benefício natural que Deus deu pra gente e você falar: "Não quero". pô, é. Tampa essa porra aí que eu não quero, não quero. Então você tem aqui o que eles trataram de mirante, mas na verdade é um tapante, porque você tapa a vista de todo mundo que passa ali. E eu tô de acordo com o Júnior Carriço, tem que explodir aquilo lá, tudo, arrancar aquilo lá. As plantas até que estão bonitinhas, mas tira o muro, tira o que tapa a vista, porque aquilo ali para mim é mais um despropósito, né? E isso aí, cara, não é uma coisa assim, por acaso, não. É, de tapar a vista. Eu acho que, na verdade, a pessoa que assina aí, me desculpe que eu não sei quem é também, mas ela, sei lá, acho que ela precisa de uma reciclagem. Porque você tem. Primeiro assinou, deu ok para o tapante aqui da prainha. Depois fizeram a praça do sindicato, tamparam a praça de kitnet, que você não consegue ver o outro lado da praça. Eu nunca vi uma praça que você não vê o outro lado da praça, porque tá cheio de casa em cima da praça. Pergunta se plantaram uma árvore. O que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo, você que está assinando essas paradas, faz uma reciclagem, cara. Hoje a gente precisa de áreas abertas, arborizadas, com, como é que fala? Aquela parada, plantas ornamentais, essas paradas, sabe? Essas vibes assim bonitas de se ver. Esse monte de casa, de concreto. E o concreto está muito fora da história, cara. Concreto, cara, esquenta. Você vai causar mais aquecimento global ainda. Pega essa. Então, assim, e aqui fizeram aqui na Praça do Sindicato e lá na Figueira, cara. Cara,
A lagoa taparam a é, vista lagoa da é. lagoa na praça, cara. Tem a parte ali das quadras, beleza, né, que dá pra ver, mas passou dali você não vê mais Não, nada, ali porque além de ali ter as casas, agora tem uma ali eles estrutura abusaram mesmo. de concreto, cara, que é como se fosse um murão mesmo, tapando o negócio. É, A parte mais bonita da figueira, gente, vocês taparam, que vocês têm na cabeça, meu Deus? complicado. Muda, né. É mau gosto, acho que é falta de conhecimento também, falta de reciclagem mesmo. Vai lá, entra num cursinho desses aí, temos vários arquitetos maravilhosos. A própria Renata Manhã, gente finíssima, um beijo, Renata. Casca grossa, entende tudo da parada. Então, sabe, chama alguém que entenda, se você tá meio assim por fora, chama alguém que entenda de conceitos novos, sabe? Fazer uma coisa bonita, bacana. Acho Que que é tem por a ver aí. com a com Tem a com com ver. com a cidade também, Claro, tem a cara, ver, claro, né, você com vai esconder o que é de mais bonito na cidade, é isso cara. aí, porque a Tem gente o que tem de mais bonito tem são as belezas cabimento. naturais, É, aí o cara vai, aí falo de mais bonito, já lembro de outra coisa que também não desce na minha garganta. Aí o cara vai, aí você chega na Praia Grande e no primeiro canteiro central tem 2 caçamba de lixo lá, gigante, num canteiro todo arrebentado, e um cartão postal daquele da cidade. Cara, não tem coisas que não entram na minha cabeça. Não entram na minha cabeça. E não tem nada a ver com a coleta de lixo, não tem nada a ver com, que não tem que ter lixo, o problema é o lugar que o aquilo ali tá. lugar. A apresentação, né, Pô, é impactante, o turista chega, cidade, Caribe brasileiro, tô capital do falando mergulho, Praia Grande, pôr do sol, aí o cara chega ali e vê aquele, não, e o né, canteiro todo feio, esculachado, o é, tudo canteiro é todo esculachado, esculachado. Aí você chega, beleza, o pior é quando tá cheio, porque quando tá vazio, não fede, mas quando tá cheio, pô, cara, ninguém merece isso. O e turista o vai para um lixo lugar, quando você chega no lugar que é o lugar que você vê nas fotos, divulgado, bonitão, tal, sei lá o quê, você quer ver uma coisa bacana. Cara, será que o pessoal, essa turma aí não viaja o mundo, não roda aí outros municípios, cara? Pô, tem os tem que caras que ter viajam sem sair de casa. tem que ter Deixa eu te falar um negócio. tem que ter noção das coisas, pô. Você falou de lixo, você fala em lixo, você lembra de urubu, né? Da rola Você também. fala de urubu, você lembra de Rony. Você fala Rony só ficava Rony, fotografando deixa pô, urubu pra Rony tudo que eu rapaz, lembro, eu lembro. Rony guardava tripa de peixe dentro do Não, ele para tinha um com isso. freezer. Não, para com isso. Rony, eu sei, ele tinha um freezer cheio de Não, tripa de peixe. acredito não. Na época de Renatinha, ele saía de manhãzinha, 3, 4 horas da manhã, e espalhava as tripas de peixe todinha na Arraial do Cabo. Quando a gente acordava, meu irmão, era uma urubuzada da porra. Não, que ele é paparazzi de urubu, eu sei, É, mas que essa da tripa é aí, sério, a tripa, porra, não, quê? isso não. Nosso amigo Cravinho, que Deus o tenha, sempre, o cara, a Cravinho já me ajudou, pessoa maravilhosa, foi Gente Cravinho, né. boa. Ficava puto, que ficava o freezer lá cheio de tripa, o Não, Cravinho ficava puto para com o com Rony. isso. Aí sabe o que que eu tô lembrando? Esses dias o Márcio, quero mandar um Márcio, tamo junto, tá, comandante? Abração. Márcio acordou e viu um bocado de urubu, um bocado de urubu, ali perto da Belezinha, na área que ele mora ali, né. Aí ele falou no grupo que a gente tá lá e perguntou assim: "Rony tá de mal com o prefeito?" Márcio perguntou se o Rony estava porque da amanheceu os urubu não estava mais aí, apareceu um monte de urubu, ele falou assim: "Será que o Sim. Rony brigou com o prefeito e começou a soltar as tripas de novo?" Mas Rony, tamo junto, irmão, abraço. não, porque tem urubu. É, cara, mas o urubu é aquilo, né, cara? O urubu ele tá onde tem, bicho podre, né, lixo acumulado, essas coisas a gente vê bastante por Arraial, a gente vê. Não vou ficar tirando foto de urubu não, mas a gente vê a rola, essa que é a verdade. Aí a gente fala de urubu, fala de ave, a gente lembra, tem um episódio que tá acontecendo, que é até um crime, o pessoal alimentando as gaivotas, né, cara. Que tu Porra, acha disso aí, irmão? Lacerda, eu acho o seguinte, eu acho que a gente o município, né, não vou falar a prefeitura, mas o município ele avançou muito no que se refere às leis de proteção à fauna, né. Nós vou falar uma parada que também muita gente talvez não saiba, tá, vocês sabem. Nós criamos um grupo chamado Coletivo Arraial. Na verdade, foi quando a gente disputou uma eleição, a Virgínia era a cabeça de chapa e tal. E aí, a partir dali, criou-se um grupo. Marcelo, Virgínia, Eu, galera Marcelo, boa. Virgínia, uma Abraço, turma, galera. a própria Tereza tá também nesse Tereza, grupo, o Marco Simas. E aí, cara, nesse grupo, a Ana Célia, Ana Célia. e aí eu já acompanhava há algum tempo o trabalho da Ana Célia, porque realmente, gente, se tem uma pessoa aqui nesse município que trabalha
muito a questão da causa animal é a Ana Ana Célia. Célia. Ela realmente ela é Maravilhosa, incansável. maravilhosa. Um beijo, Ana Célia. Ana Parabéns Célia, aí. beijão, obrigado, tá? Obrigado pelo que você faz, porque com certeza interfere, né, no nosso dia a dia. O trabalho que ela faz é de suma importância Muito. e Se não poucas pessoas têm essa predisposição, se né, não esse f amor, né, com amor toda a mesmo dificuldade que a gente ao que a ela gente conhece, a faz. gente sabe, né. Aí faz rifa, aí faz uma Canse festinha, faz alguma coisa para poder ali, né. e como Parabéns, E como que tamo eu junto. como que eu conheci a Ana Célia? Me chamando pra rádio para eu fazer notícias da parada que ela estava fazendo, divulgando a Movimento, castração, causa divulgando o evento, animal. divulgando a comida, o almoço que ela fazia para juntar dinheiro para cuidar. Bom, enfim, juntamos um grupo de protetores e protetoras com uma galera do Coletivo Arraial para poder estudar de que forma a gente poderia apresentar um projeto de lei para o município para tratar especificamente dos animais domesticáveis, cães e gatos. A proposta era essa. Então a gente se juntou, também chamamos, incluímos a Ana da Fundação do Meio Ambiente, que também é Ana, outra pessoa maravilhosa, profissional maravilhosa. exemplar, ela que já tinha participado de algumas reuniões passadas com relação a esse tema, e aí a gente formou um grupo e elaboramos ali um projeto, uma minuta de projeto de lei que visava estritamente os cuidados com os cães e gatos do município, principalmente os de rua, tá? Era voltado para os animais de rua. O que que a prefeitura fez? Bom, primeiro o secretário de saúde do município, ele simplesmente ele no início da história ele começou a atender a gente, só que como viu que a gente não estava de brincadeira, e a gente fazia as cobranças e estava em cima da parada, o que que ele fez? Ele empurrou a responsabilidade para a Secretaria do Meio Ambiente, porque não é competência do meio ambiente. Quando você trata de vetores, de problemas decorrentes de animais de rua, é problema de saúde Saúde pública. pública. Então, o secretário Jorge pegou e empurrou o pepino para o secretário de Meio Ambiente, gente fina, que é meu camarada também, que é me fugiu aqui agora. Na época Jorginho, Jorge, na época Jorginho, Jorginho. Jorginho, Jorginho, a voz do além me lembrou, Jorginho, Jorginho. Jorginho. E aqui a gente tem sempre tivemos um bom trato. Um abraço, Jorginho. E aí, cara, a Secretaria de Meio Ambiente, com os técnicos que tem lá, eles aprofundaram na discussão e apresentaram um projeto aperfeiçoado, inclusive expandindo a questão dos cuidados com os animais domesticáveis aos animais silvestres do município. Ponto para a Secretaria de Meio Ambiente. Projeto redondo, redondo. Aí vem o problema, né? Pô, é o que a gente fala, o projeto é bom, a ideia é excelente, agora se você não tiver ali os funcionários, né, as pessoas responsáveis pela fiscalização, se eles não tiverem ali acompanhando aquilo ali, que com o sentimento de que querer fazer uma coisa bacana, não adianta, meu amigo, não vai andar. Pode ter lei que for, mas se não tiver fiscalização, Não anda, infelizmente, é. o ser humano é assim, só respeita quando dói no bolso ou quando tem alguma sanção, etc. Então, o projeto foi um projeto muito bacana, ficou muito bom, só que até hoje, você acabou de falar, até hoje você vai eu aqui na Praia do Pontal, na prainha, chegar no final de tarde, 3h30 da tarde, tá Lembrei do rola. cara que estava o cara que pediu uma comida lá no quiosque, pô. Ah, eu vi. Gente, então, por que que não se pode, né, dar alimentos para esses animais, essas gaivotas, esses animais porque, cara, não pertence ao mundo deles isso. O que acontece? Você acaba acostumando mal ao animal e existem casos, mundo afora, que os animais passam a atacar as pessoas porque acostumaram a dar comida. E quando você não dá, Alimento. ela vem e ataca. Outro dia eu vi uma situação dessa com os macacos, não sei aonde, não sei se foram fantásticos. Os macacos vinham, roubavam as pessoas e tudo mais. Por quê? Porque começaram a dar Hum. a comida, os macacos revirando lixo, tacando lixo para tudo quanto foi lugar. E a questão das gaivotas é a mesma coisa. Quando você passa a dar o alimento ali, o animal cria aquele primeiro que você já está cometendo um crime, porque você está alimentando um animal com um alimento que não é próprio para aquele animal. Batata frita, drumete de frango, linguiça com a farofa do churrasco, então já começa, tá tudo errado, já começa daí.
e a galera quer tirar uma foto dando a comidinha na boca da gaivota, só que não pode. E aí você tem uma lei municipal que diz que aquilo é proibido, você tem agentes ambientais na praia que não levantam da cadeira para ir lá falar com o cidadão que está lá alimentando o bicho de forma equivocada e criminosa. Criminosa, criminosa. Então, assim, a lei é bacana, parabéns aí pela iniciativa de ampliar, de fazer uma coisa melhor, porém, Aplicação. não adianta. Se não houver fiscalização, regulamentação, fiscalização e punição, a responsabilização, aí não adianta. Não tem. E aí a gente pode falar das gaivosas, a gente pode falar dos animais de rua, porque também é outro erro. Esse é outro erro. Caramba, vou ficar aqui malhando, malhando a beça, hein? Pô, vai embora, não acaba não. Outro erro. Cara, pegaram a lei que a gente construiu, que era justamente para cuidar dos animais de rua, e agora eles estão fazendo o quê? Eles estão castrando os animais que têm dono. É outra situação que, na minha avaliação, foge completamente à ideia inicial. Por que que você tem que tratar dos bichos de rua? Porque eles não podem proliferar. Isso aí. É justamente para você fazer com que eles não aumentem a população de rua dos animais. Se o, se o seu cachorro está na sua casa, você leva o seu cachorro para castrar, ele está dentro da sua casa, cara. Isso. Se você está dando a comidinha dele, ele não está sarnento na rua, incomodando o turista no bar, no restaurante, Atacando criança, que a atacando pessoa as é. pessoas. Então, assim, para mim, foge da ideia que era justamente o controle populacional desses animais na rua, né? E pelo amor de Deus, gente, vamos enfiar esses bichos todos num carrinho, levar não sei pra onde e matar os bichos todos, não, pelo amor de Deus, Não, hein? não, já ouvi isso em não aqui, mas em outros lugares a gente já escutou Já, alguma já. Ah, o prefeito de Cabo é, Frio mandou até gente, imagine bicho. é mesmo, né. Mano, foi pra onde mesmo que ele mandou a galera? Ah, cara, mandou para uma cidade aí, dizendo que Falou ia que ia ter ter oferta de trabalho, trabalho, de colheita de emprego, café, chegou, né, um negócio chega assim? lá, ninguém sabia de Ninguém nada. sabia de nada, né. Meu Deus, é muita O covardia. cara do ônibus passou primeiro, segundo, terceiro, foi os caras ficaram pra trás, o ônibus foi indo embora. Que doideira, né, É rapaz. muita Que covardia. doideira. Inclusive se eu não me engano, eles aprovaram também agora a internação Compulsória compulsória, né. em Cabo Frio? Se eu não me engano, Esse aprovaram é um tema também. muito complexo, é Complexo, né, difícil, é complexo, né? Você está tratando de pessoas assim. Eu, independência. eu, cara, eu, assim, particularmente, assim, de uma forma sensível, eu acredito que esse não deva ser a solução. Não deva ser. Eu ainda acredito que as pessoas têm que ter a oportunidade de se reintegrar à sociedade a partir do acolhimento, a partir do amor, a partir de coisas boas, né, da família estar próximo e tal. É claro que tem casos extremos, Excepcionais, né, que realmente a pessoa não tem. Aí é o caso que a pessoa realmente ela não pode conviver em sociedade. é, Pá, certo. né? A pessoa que está ali agredindo, que quer matar os outros, que quer, enfim, que, né, que realmente não podem viver em sociedade. Agora, fugindo desse nível de falta de saúde mental, eu acho que tem que ter outro tipo de tratamento que não seja trancafiar as pessoas num lugar, num manicômio, num lugar desses É assim. porque da forma que parece que está sendo feito, é só para na verdade não é para o bem daquelas pessoas, é para a comodidade de outras, né, para É. a comodidade de Se quem livrar do mora ali, se problema. livrar do Se problema. livrar É do tirar o cara problema. da calçada do João, é tirar o É. cara da calçada da Maria, É mais ou menos igual nesse sentido. igual fizeram com essas pessoas moradores de rua que estavam em Cabo Frio, pegaram, Pegaram, botaram no ônibus. acabaram com o problema de Cabo Frio, mas e as pessoas? É. Sabe, ô Lacerda, muita gente fala em Deus, pátria e família, né, mas dentro do coração dessas pessoas está faltando tudo isso. Tá. É muito difícil você ver a compaixão mesmo, você querer uma justiça social, sabe. As pessoas, sei lá, as pessoas passaram a ter um desprezo pelo ser humano. Porque é pobre, porque tá na rua, porque cara, eu trabalho lá no Rio, sendo do Rio também. Toda segunda-feira, uma vez por mês, eu tô no Largo da Carioca. Eu já fiz várias amizades com vários moradores de rua. Cara, as pessoas não estão ali porque querem não. Não estão ali porque querem e não Não. são não são vagabundos não, todos trabalham.
Só que o trabalho deles não dá para eles alugarem um lugar para morar. E às vezes eles moram tão longe que o custo da passagem para chegar lá não vale a pena ele ir para casa, para voltar para casa. Então dorme na rua. entendi. E é essa pessoa que você passa ali, muita gente passa ali, chuta e cospe Até e fala coisas que é até piores, né. vagabundo, e que fala que é É, vagabundo, que não quer trabalhar, que não quer isso, que não quer aquilo. É a crueldade do ser humano crueldade, é mesmo. complicado, é um tema realmente sensível e se a gente, né, for, Se você for for conversar com fa essas pessoas, você vai ver que a realidade delas é é, completamente diferente. completamente diferente. É o mundo que a gente vive, porque eu costumo fazer um pensamento, assim, um raciocínio, de que a gente enquanto ser vivo, enquanto ser humano, cada um tem uma ótica, né. Cada um tem uma ótica. Você vive o mesmo meio, às vezes você está ali no mesmo lugar, só que cada um com um ponto de vista ali, Diferente. né. O cara que está dormindo lá, que é até empregado, aí tá dormindo, ele vê aquilo ali como um lugar que ele pode estar. O cara que está passando, que tem só vê ele como como é que se diz? Uma coisa ruim Uma mesmo. coisa ruim ali. Então é ponto de vista, ponto de vista. É igual você chegar num bar para tomar uma cerveja, que a gente gosta, e naquele bar ali, se tiver a gente que nós somos só torcedor, quer ver um jogo, às vezes tomar uma cerveja, se tiver um policial, se tiver um bandido, cada um tá com ponto de vista. A gente está ali pensando em nada, vendo o jogo, querendo tomar essa nossa única preocupação é a cerveja estar gelada, se o nosso time vai fazer gol, o policial já tem outro ponto de vista. Ele quer ver se tem vaga e o ladrão já quer ver se você vai deixar o celular em cima da mesa para ir no banheiro para te roubar. Sim, Então isso é um resumo do que a gente vive, cada um com seu ponto de vista ali, sim, né. A gente está no sim. mesmo lugar, só que cada um com uma ótica, cada um com um sentimento, cada um com um desejo. É bem complexo essa porra toda, né. É, não é, são questões, né, cara? Questões que envolvem uma complexidade muito Muito maior, que grande, trata de desigualdade a social porra toda. e tal. Infelizmente, as pessoas não querem parar para discutir a raiz do problema. Elas querem solução fácil para tudo. Rapaz, a gente vive hoje, não é brincadeira não, a gente é bombardeado, né, a gente pega o celular, pega o computador, a gente abre, é bombardeado por coisa tem coisa boa tal, mas é Muita coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa ruim. eu vou te falar É uma porque coisa. dá like. Uma coisa que aconteceu, mas não é só porque dá like, o que que acontece? Às vezes, chega a notícia ruim, ou chega até uma criação, alguma coisa que vai mas não é só notícia, é o que acompanha, é o comentário das pessoas, é a análise que as pessoas fazem em cima daquilo ali. Aconteceu comigo, deve ter 2 ou 3 dias, porque às vezes eu vi uma cena, um vídeo que chegou pra mim, que às vezes chega, né, chegou pra mim uma cena, uma praia, uma beira de praia, estava agitado ali um pouco, uma criança a 2, 3 metros mais ou menos se afogando, a mãe desesperada querendo entrar, só que na areia ali tinham vários homens ali filmando, não sei o quê. Eu não apontei, eu não fiz uma só que eu só fiz uma pergunta: "Com esse monte de homem aí, Ninguém por que que ajudou. ninguém entrou? Ninguém entrou por quê?" Meu irmão, os caras me bombardearam. Nos comentários. Aí você via mulheres ali defendendo, falando: "Pô, graças a Deus, né, a mãe foi lá e tirou, ela persistiu", mas muitos homens: "Ah, porque não foi você, por que que você não vai lá, seu vagabundo? E não sei o quê, porque os caras não era salva-vida". Irmão, eu acho que a empatia, o amor pô, se fosse pensar assim, aquela professora que da creche lá que salvou um monte de criança, não era bombeira, mas ela entrou no incêndio e salvou a criançada toda, cara. Então, tipo assim, tem coisas que a gente fica vendo aí mundo afora, né, e eu particularmente, Guti, parece que eu não acompanhei essa mudança de falta de empatia, de só preocupar Ainda consigo bem, mesmo, graças a e Deus. graças a Deus, porque eu Graças fico a eu olho Deus. assim, irmão, não dá para entender. Mas, ô Lacerda, isso tem muito a ver, cara. A gente vai entrar em discussões bem Bem, vamos vamos profundas. vamos 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 É, Dudu. voltar para aqui para fechar, para a gente poder ir embora? Porque senão eu já vou aprofundar. Não, vai embora, vai Pode, embora. porque, Vamos fechar cara, aí. isso aí, na verdade, isso aí, cara, isso aí é o É, resultado do mundo capitalista que a gente vive, é, cara, do egoísmo ao extremo. A gente é criado, cara, a gente é criado, a escola hoje em dia, você tem que ser o melhor, você tem que tirar nota melhor, porque senão o cara vai roubar o teu espaço, vai ter o teu lugar, você precisa ter uma profissão do caralho, e você esquece de olhar pro outro, cara. Você tem que ser foda, você tem que ter o dinheiro, você tem que fazer, você tem que ser o melhor, você tem que não sei o quê. E o outro? E o outro, foda-se.
basicamente isso mesmo, a gente o mundo que Bateu, a não gente bate na vive mesa, hoje não é bate na assim, cara. mesa não, caralho. Vamos lá. Gustavo, a gente Calma vai aí aqui, galera, rapidinho que agora a gente vai encerrar aqui. é. Vai. Gustavo, quero pô, pra mim foi um prazerzaço, irmão, estar aqui trocando essa ideia descontraída aí, te ouvindo, já te ouço pra caramba, mas eu tô aqui porque muita gente quer te ouvir pra caramba ainda. Então, tipo assim, foi muito bom, foi muito bom. Eu quero que você dê um recado final aí pra galera que tá com saudade de você, tá? O pessoal aí fala, aproveita, fala da tua tu tá com um empreendimento, tá com uma empresa agora aí que tu distribui muita gente já sabe, mas de repente tem alguém que não sabe ainda, faz um merchan da tua empresa também aí, e manda um abraço pra galera. Bom, Lacerda, mais uma vez, cara, te agradecer o convite, né? Para mim, realmente foi uma conversa muito prazerosa. A gente tem história para falar dessa, né? Muita coisa. Graças a Deus, mais uma vez, a gente tem bagagem, né? Nesse tempo de vida minha aqui em Arraial, seja como cidadão ou como profissional de diversas áreas, a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, né? A gente tem muito ainda a conversar, a falar, a pensar, né? Numa cidade que a gente quer, da forma que a gente quer. Com certeza não é nada disso que acontece hoje. Pelo menos a maioria das coisas está muito distante do que eu penso para Arraial. E aí até aquela frase, né? Que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. A partir do momento que se sonha junto, pode se tornar realidade. É isso aí. Então, assim, sou saudoso, sou esperançoso, sou utópico, porque, cara, eu acho que se a gente é um ser humano que vive sem esperança, para mim já tá Já fadado tá ao morto, fracasso. já tá morto. Então a gente tem que ter esperança em dias melhores, em sociedades melhores, em pessoas melhores, em visões de mundo melhores. Então quero agradecer mais uma vez aí a participação. Estou à disposição para quando vocês quiserem, a hora que você quiser. Parabéns mais uma vez pelo Não, com trabalho certeza. que você que você tem está desempenhando. Vamos tratar de vários assuntos aí dentro das minhas limitações. E, galera, não tem. Cadê a fita? Não tem, não tem censura, não. Aqui não tem censura, não. Se não queriam que eu falasse, Aí que o pau quebra. agora eu vou falar. E vou falar do jeito que eu acabei de falar aqui para vocês. Desculpa se eu desagrado A, B ou C. Se quiser conversar comigo, se quiser sentar aqui na mesa para a gente trocar uma ideia também. Da minha parte, Lacerda, pode qualquer um, se quiser trocar ideia aqui, que eu tô Maravilha, tranquilo. maravilha, Né? Ele maravilha. bota, o outro bota a opinião dele, eu boto a minha, aí vocês decidem aí o que, que vocês acham que é o correto, o que, que é o melhor. Mas eu estou muito certo das minhas convicções e censura comigo não vai Não acontecer. cola, com a gente não cola, a Não gente vai não rola não. acontecer, não vai acontecer, e eu já falei aqui, vou trabalhar contra, tá? Já falei, vou trabalhar contra. Sempre que tiver alguma coisa ou alguém querendo se expressar, falar, fazer algum tipo de crítica, que houver qualquer tipo de censura, eu vou estar do lado dessa pessoa, pode ter certeza disso. Parece até que estimula mais, né. Gustavo, cara, Obrigado. porra, eu que te agradeço, eu que te Para de agradeço, de falar do meu verdade. Vasco, hein? Pô, não tem como, meu irmão. Quando a gente quer esquecer esse dia eu estava esquecendo, aí vai lá e empata com o CRB, eu falei: "Porra, CRB", eu nem lembrava que existia o CRB, meu irmão. Isso não, Puta isso que não. pariu. Olha só, a gente vai finalizar aqui, tá. Pô, foi muito bom mesmo, muito bom Espero que mesmo, vocês gostem. tá. Espero que, né, vocês que estão aí gostem aqui do nosso bate-papo, né, das nossas brincadeiras, das nossas informações. A gente, vamos tentar, né, dar continuidade com o programa com descontração, buscar parceiros. O canal vai estar aberto aqui para qualquer pessoa que quiser se aproximar, trocar ideia, trazer, enfim, é um canal que a gente quer que cresça, a gente quer que aconteça para que a sociedade tenha voz, tenha vez. Vamos ensaiar a frase final aqui, eu e você, ao Vamos vivo? embora, A gente vai olhar para aquela câmera lá e vamos os dois falar assim, ó: "Galo sem sem censura". censura. Vamos lá? Vamos embora. Galo Galo sem sem censura. censura.